Por que há tantos contrastes e diferenças entre os seres humanos? Esta pergunta é parecida com aquela primeira. Então, o contraste e a diferença entre os seres humanos, as civilizações, as nações, etc., não é como se pensa, fruto de fatores sociais, de coisas culturais, nem de coisas econômicas. Não é por isso não que tudo é diferente e que tudo tem níveis diferentes. Mas é decorrente de os seres terem uma origem que não é igual, terem diferentes origens. E hoje nós estamos finalmente diante de uma nova oportunidade de unificar isto. Isto é, a nova oportunidade é que está para emergir nos seres humanos esta alma, este ser interior, e isto emergindo, estas diferenças e esta desunião pode ir ficando atenuada. Mas para isto seria necessário que nós nos erguêssemos de todas as leis que nós conhecemos, porque as leis, várias leis, dizem respeito também a vários graus de consciência, a vários níveis evolutivos. Então, enquanto nós estivermos seguindo várias leis espirituais inclusive, esta unidade não vai ficar pronta. O homem, a uma certa altura, vai reconhecer uma lei só, que aqui na Terra se chama lei do amor. Então, ela vai reconhecer esta única lei e, conhecendo uma única lei, então aí as civilizações poderão até se corresponderem. As nações podem não ser tão diferentes e os homens também podem não ser tão diferentes uns dos outros. Isto é uma etapa evolutiva na qual uma lei só é considerada e seguida. Esta lei que sintetiza todas as outras. Porque nós precisamos de muitas leis, de muitas regras. Temos até decálogos, 10 mandamentos, livros de leis. Isto porque nós não somos ainda unidos em nós, porque existe uma lei só. Se esta lei do amor for realmente vivida, se ela for reconhecida, não precisa mais lei nenhuma. Então, isto aqui muda completamente o nível da civilização, muda completamente o nível da humanidade. Então, trata-se realmente da lei do amor. As outras leis todas são muito importantes, muito fundamentais, essenciais, mas nenhuma delas sozinha resolve o que a lei do amor resolve. Então, enquanto nós não estivermos todos nesta lei suprema, na vivência desta lei suprema, nós seremos diferentes uns dos outros e seremos civilizações mais ou menos adiantadas. E o que resolveria isto seria esta única lei. Mas mentalmente é um pouco difícil de compreender isto e de viver ainda mais difícil. Mas está aí para ser vivido. A consciência do homem atual é baseada na mecânica do seu pensamento. O homem confunde consciência com o que ele pensa, por exemplo. Então existe uma mecânica de pensamento, existe esse pensamento mecânico, essa forma de pensar, e o homem mistura isto, pensa que isto é a sua consciência. Isto pode ser até uma secreção do seu cérebro, isto pode ser até um movimento da sua mente, mas não a sua consciência. E esse pensamento mecânico do homem, esse pensamento que o homem aprende a pensar, ou absorve dos outros e fica pensando como todo mundo, é um pensamento que é formado de sentimentos e de hábitos presos à matéria densa. Então o pensamento do homem, no fundo, é concreto. Tudo que o homem pensa é material,
Porque este pensamento, em parte é mecânico, em parte é uma secreção, é um movimento deste cérebro e desta mente, misturado com sentimentos, misturados com hábitos, misturados com costumes e com experiências. Então é um pensamento bastante confuso. E isto é o que é a base para esta humanidade, é o pensamento do homem. Então é preciso que uma energia interior desperte neste homem, é preciso que um núcleo que não é núcleo pensante, que é a alma, que é o eu superior, é preciso que um núcleo que não é pensante, que este núcleo se eleve, irradie, que é para tirar o pensamento do homem deste nível obscuro, que é o pensamento humano, misturado com sentimentos e misturado com todas as experiências dele. Hoje, um homem não consegue pensar desligado do que ele sente. Ele não consegue pensar desligado do que ele já viveu. O pensamento dele é produto do que ele já viveu. É uma fabricação de todas as experiências que ele já teve. E até que este homem desconfie do que ele pensa, até que ele perceba que o que ele pensa não é a consciência dele, mas que aquilo é um mecanismo viciado, dependendo da formação dele, dependendo do que ele viveu até aqui. Então, este pensamento é que é tido como consciência. E esse pensamento dá nesta desunião que vocês assistem. No pensamento humano, uma coisa é diferente da outra. E quanto mais se pensa, mais se comprova que é mesmo. Então, este caminho do pensamento humano, desta secreção, desta mistura de sentimento com experiência, com capacidade de pensar, isto tem que ser transcendido. Isto tem que ser transcendido porque isto é um círculo sem saída. Por melhor que a gente pense, por mais educado que seja o pensamento, isso está misturado com aquilo que nós já experimentamos, já vivemos, enfim, que não tem mais valor nenhum. E se nós entramos em contato com esse nosso centro que não pensa, que entramos em contato com esta alma, com este eu superior, que não tem pensamento, mas que tem um conhecimento, então neste momento nós vamos ver a diferença entre aquilo que vem de dentro e aquilo que nós somos capazes de elaborar. Então, é esta energia interior, esta fonte interna de conhecimento, é isto que pode resolver o nosso problema. De pensar, porque temos que pensar, mas não pensar como pensamos. Porque pensar como pensamos é uma confirmação daquilo que nós já somos. Então, nós precisamos realmente, quando pensarmos, quando formarmos uma ideia, colocar isto na luz, porque certamente isto não é real. Isto é a influência daquilo que a gente sempre foi, a influência dos nossos hábitos, a influência dos nossos sentimentos e a influência do estado material das coisas. Enfim, com o pensamento que não é inspirado e que não é iluminado, nós estamos em plena matéria. Então vocês veem como as pessoas dizem, fulano é tão correto, é tão bom homem, mas ele pensa assim. Ele pensa como todo mundo. Porque esta humanidade pensa toda igual. Então, ele pensa como todo mundo. Então, vocês veem a necessidade de transcender este pensamento, a necessidade de deixar isto para coisas práticas, para coisas externas, mas não para realmente nos conduzir. Claro que se eu tenho que caminhar daqui a ali, eu tenho que pensar que ali tem um degrau. Mas é só para isto que serve isto. Porque se eu for daqui lá pensando, eu vou chegar lá, vou deturpar tudo o que vai acontecer lá. Porque o que vai acontecer lá é totalmente novo, deve ser totalmente novo. Mas o meu pensamento não deixa. Porque eu vou para lá para fazer isto, e até chegar lá, eu não me demovo desta ideia, porque lá pode acontecer outra coisa. Percebe o que é o pensamento?
É uma trama que você, dali, fica realmente muito limitado, muito prisioneiro. Você fica dentro do previsto, que é o contrário daquilo que seria uma mente livre, daquilo que seria um conhecimento interno. Então, por que há tantos contrastes e tantas diferenças entre os seres humanos? É porque eles pensam. Eles ainda pensam. Claro que se a gente ainda não atraiu este conhecimento interno, é bom mesmo que pense, mas pense com cuidado. Ou pense sem levar muito a sério o que você está pensando, porque realmente não serve para nada, a não ser para aquela coisa imediata. Então não se está dizendo que a gente deixe de pensar, porque numa certa etapa da vida isto faz muita falta. E quando a pessoa que não está preparada não pensa, se vê logo. Então, nós estamos com isso esclarecido. Agora, o código genético também é dos fatores, não? Que nos fazem todos diferentes, porque, embora nós conheçamos um código genético que é para esta humanidade, nas civilizações intraterrenas há outro código genético. Os seres cósmicos que vêm para cá têm outro código genético. Os seres que são oriundos de outros planetas têm outro código genético. Então há uma diversidade de códigos genéticos na Terra, embora a gente só conheça um. Só conheça este da humanidade da superfície. Mas existem vários códigos genéticos. Então, dentro desta situação, nós temos 3 ramos a desenvolver para irmos unificando isto tudo. Para irmos unificando e para irmos nos tornando mais homogêneos. E aqui nós temos 3 atividades que levam a isto. Uma é a cura, outra é a educação e outra é a religião. Cura é nós estarmos alinhados com tudo isto e buscando uma união com o mais alto. Nós estamos curados quando todos os níveis do nosso ser estão alinhados diante de uma mesma meta superior. A educação, que é aquele movimento, aquela série de conhecimentos, não? Que nos leva a fazer um processo ascendente de elevação rumo a uma consciência única. Então veja que educação na superfície da Terra praticamente não existe, porque nem se fala nisto. Isto só tem nome de educação. Então, este movimento que nos leva para cima, rumo a uma consciência única, isto seria o programa da educação para nós, aqui na superfície da Terra. E a religião, que seria este impulso para nós nos ligarmos com tudo isto indissoluvelmente, de forma que toda esta energia não se perdesse, não se dispersasse. Para nós estarmos no processo de cura, para nós estarmos no processo da educação e para nós estarmos no processo da religião, que todos nós precisamos desses 3 processos em paralelo, para nós estarmos aí e estarmos ativos aí, e para esses processos estarem bem vivos em nós, nós precisamos de fé. Então não tem uma teoria para você curar. Não tem uma teoria para você se educar. E não tem uma teoria para você ser religioso. É a fé que vai fazer com que você esteja nessas 3 coisas, bem simplesmente e bem naturalmente. Porque isto é uma situação que está aí presente para todos nós estarmos dentro dela. Mas a forma de estar dentro disto
é a fé. Se nós tivermos fé, quer dizer, aquela segurança, aquela consciência, aquela confiança naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente não conhece, essa nossa atitude positiva, receptiva diante do desconhecido, esta nossa posição positiva diante do não saber, isto é fé. Você tem que estar inteiro e seguro, nada sabendo de algo. Você tem que estar ali na fé. Isto é, em última instância, a essência da cura. Sem esta fé, sem você estar seguro da coisa da que você nada sabe, você não pode jamais ser curado. Você não é curado quando o médico diz o que você tem. Você é curado quando está seguro que você não é doente. Aí começa a cura, mas isto é na fé, porque o teu corpo, a tua mente, toda a tua vida diz o contrário. Mas você, na fé, sabe que não é doente. Na fé, você sabe que é perfeito e íntegro. Na fé. Sem isto, ninguém te pode curar. Nem o maior curador, nem Jesus, ninguém pode curar você. Não pode haver cura se você não tem fé que você é perfeito e íntegro, apesar das aparências, apesar do que está acontecendo na tua parte externa, nos teus corpos. Então, esta fé é o cerne da cura. Não pode haver cura se você acredita que é doente. Veja, os teus corpos podem estar demonstrando doença. O teu ser psíquico pode estar demonstrando doença. Com tudo isto, você tem que ter fé que você é perfeito e íntegro. Percebe o que é a raiz da cura, a base da cura? E a fé nesta educação também é muito necessária, porque sem fé, como nós vamos nos educar? Porque a cada coisa que aprendemos, vamos vendo que mais teríamos que aprender. Quando você fica informado de uma coisa, você vê um pouquinho mais o quanto te falta, não é assim? Então, quanto mais nós aprendemos, mais vamos vendo o quanto nos faltaria para aprender. Isto é a pessoa educada. A pessoa educada é aquela que vai recebendo educação e quanto mais ela recebe educação, mais ela vê que precisa de educação. É o contrário do ignorante, é o contrário do orgulhoso, é o contrário do mente estreita, que sabe uma coisa e já pensa que sabe. O educado, quanto mais sabe, mais vê que não sabe. Então, para você estar nisto, para você estar nesta educação, para você estar com esta energia, de estar sempre encontrando com a tua ignorância cada vez maior, para isto você precisa fé. Porque você vai vendo que sabe cada vez menos, e a vida vai te mostrando que você sabe cada vez menos. Claro, isso quer dizer que você está sendo educado. Você está vendo o quanto você ainda não sabe. Isto é muito diferente do homem ignorante. Para viver isto precisa fé. Porque você precisa fé que existe uma perfeição, que você faz parte desta perfeição e que esta consciência desta ignorância, que isto, no fim, vai levar para uma perfeição. Precisa fé aqui para ter educação. Para se educar, precisa fé. Vocês não veem tantas pessoas que começam a ter educação e que param? Param porque não podem receber mais, elas não têm fé. Porque se elas souberem mais, sem fé, elas vão ficar muito mal. Precisa fé. Porque quanto mais eu descubro que nada sei,
Eu estou sendo educado, estou vendo mais. Mas aí tem que ter fé para atravessar estas etapas, porque isto não fica sempre assim. Mas são etapas longas, são etapas de vidas, mas nós precisamos de fé, então, para isto. E para a religião, precisamos de fé também, porque você tem que se ligar todo e você não tem conhecimento direto, não tem conhecimento prático dos seus núcleos superiores. Então você liga uma coisa no teu ser e você... Onde está o outro núcleo? Onde está a próxima etapa? Onde está o próximo passo? Qual é o próximo elemento de ligação? Percebe esta religião viva? Para isto precisa fé. Porque isto precisa fé, porque a consciência nestas coisas não segue direto, continuamente. A consciência tem as suas pausas. Então você, neste processo da cura, neste processo da educação e neste processo da religião, você, a uma certa altura, dá uma pausa. E naquela pausa, parece que não está acontecendo nada. E aí, se você não tem fé, você pensa que aquela pausa é porque você errou em alguma coisa. Não é. É porque a consciência não vai de uma forma contínua. A consciência tem que fazer pausas. O desenvolvimento da consciência tem intervalos, que a gente espera que não sejam muito longos, né? Mas tem intervalos. E naquelas pausas que parece que nada está acontecendo, que você nada está entendendo, que você não sai do lugar. E a primeira coisa que as forças involutivas dizem, que a mente diz, é que você errou. Você cometeu algum erro, por isso que você não vai. Mas aquilo é uma pausa. A consciência não pode ir continuamente. E quando esta pausa é dada entre uma encarnação e outra, ela é quase imperceptível, porque entre uma encarnação e outra, a nossa mente funciona de outro jeito. Mas dentro da mesma encarnação, quando se tem esta pausa, é preciso fé. Aqui é preciso fé, porque senão o ser fica abalado. O ser sente falta de um ritmo que ele estava acostumado, que ele estava habituado. Bem, toda a energia dessas coisas que se falou, tudo isto que se falou, isto tudo é a energia daquele livro As Chaves de Ouro. Então, esta partilha é algo dentro da energia daquele livro. Então, se vocês estão relendo aquele livro, vocês vão encontrar esses pontos todos, ditos de uma outra maneira, ou em outros contextos, mas para vocês irem fazendo esta caminhada. Porque precisamos realmente de várias chaves de ouro para nós irmos crescendo em consciência. Precisamos de várias chaves de ouro. E uma das chaves de ouro é esta fé diante de tudo e esta calma, porque não há pressa. Não há pressa, não há onde chegar, é preciso ir sempre. Isto precisa fé.